Bem-vindos a mais um direto. Direto hoje sem a companhia nem da Bárbara nem da Daniela. Portanto, quarta-feira é quando eu faço os meus lives sozinho, desculpem. E hoje vamos fazer um live que tem a ver exatamente também com um vídeo que eu coloquei anteriormente e que tem a ver exatamente com o quê? Com esta nova situação que está a acontecer, com um novo despertar, com novas situações que de facto também estão a advir e estão a acontecer nesta sociedade, pandemias, não só pandemias, uma série de situações que estão a acontecer. Mas a verdade é que este despertar, esta situação que está neste preciso momento a acontecer, está-nos a obrigar realmente a que a nossa consciência essa evolua. E evolua em que sentido? Também quer num sentido, portanto, de maior evolução a nível de consciência, claro, obviamente, mas também para que nós consigamos caminhar a nível da humanidade. Lembro-vos que nós estamos na era de peixe, estamos a entrar na era de aquário. Enquanto vocês vão chegando lá, Mónica, boa noite. Enquanto vocês vão chegando, quer no YouTube, quer também no Facebook, porque neste momento estou ao vivo nos dois lados e vou cumprimentando à medida daquilo que eu conseguir, ok? Olá, Helena, como estás? E neste caso vamos falar então exatamente sobre este despertar, sobre isto que realmente está a acontecer, que nos está efetivamente a obrigar a que nós... Boa noite, Rosi. Que nós realmente tenhamos uma excelente noite, Helena, assim, e que neste caso realmente nós consigamos, olá Daniela, bem-vinda, e que nós realmente consigamos também despertar um pouquinho e caminharmos num sentido também de um despertar, de uma maior consciência coletiva e, claro, também ao mesmo tempo para que as coisas evoluam. Não se esqueçam, e volto a dizer, que nós estamos a sair da era de peixes e entrar na era de aquário. Mas o que é que isto quer dizer, era de peixe com a era de aquário? Bom, essencialmente, a era de peixe era a era em que nós tínhamos o conhecimento, recebemos o conhecimento. Boa noite, Ana, como estás? E de facto, bom, eu também ao mesmo tempo eu vou introduzindo as coisas e vocês, por favor, vão-me dizendo alguma coisa também, vão colocando em comentários. Eu sei que é difícil vocês colocarem em comentários as coisas, mas também ao mesmo tempo eu vou respondendo às coisas, quer no Instagram, quer no Facebook, e às vezes pode acontecer que uma conversa que venha do Instagram possa também ter todo o sentido no Facebook. E vice-versa. Boa noite, Mónica, bem-vinda. Bom, então, era de peixe. A era de peixe toda ela exatamente tinha a ver com o conhecimento, com o descobrir, mas também com uma aceitação de tudo aquilo que nos era dito. Tanto é que é uma era com maior, em que nós acreditávamos muito mais na bondade, acreditávamos também muito mais nas instituições e acreditávamos também muito mais no poder político. Claro que também ao mesmo tempo acreditávamos muito mais em tudo aquilo que nos era colocado em termos de informação. Importante é entendermos que esta era de peixes está no seu fim e ela, de facto, ela é de 1084 anos e 1084 anos, 1086, desculpem. 1080, eu estou bonito. 1080 e 1080 anos e, de facto, neste precisamente, ela supostamente, ela iria terminar em 2200 e qualquer coisa, 2300. Isto de acordo com muita gente, ok? Bom, não significa que seja esse o caso. O que é que está a acontecer de facto e tem a ver exatamente com tudo isto que está a acontecer a nível da pandemia, tudo isto que está a acontecer a nível deste próprio vírus, as pessoas estão obrigadas a ficarem confinadas em casa. E isto vai realmente obrigar-nos a viver exatamente connosco, com aquilo que nós conhecemos, e vai também obrigar-nos a questionar um pouquinho este sistema. Porquê? Porque as coisas não vão ser fáceis, elas não estão a ser fáceis, até mesmo a nível de gestão, ok? A nível de gestão que está a acontecer é que nós verificamos que há muita gente em layoff, há muita gente despedida. Há nos Estados Unidos 16 milhões de 16,6 milhões de desempregados. E, inclusivamente, as últimas notícias é que o nosso amigo Donald Trump pretende efetivamente que os cheques todos eles venham assinados com o seu nome para aqueles que precisam de ajuda, ok? E peço desculpa, chazinho. E isto quer dizer exatamente que nós, neste precisamente, já começamos a questionar as instituições. E isto é um sinal. Quando nós começamos realmente a questionar os governos e começamos a questionar as instituições, o que acontece é que nós realmente nos apercebemos que, efetivamente, as coisas não estão bem e que realmente temos que mudar. E isto é um sinal efetivo de grande despertar. Isto é o sinal que, de facto, as coisas
vão mudar e um paradigma, aquilo que nós acreditávamos, está realmente a mudar. Então isto significa que também que estamos a entrar dentro da era de Aquário. Isto é um primeiro sinal, e não é propriamente o sinal que esteja à vista de toda a gente, mas quando nós verificamos que colocamos em causa presidentes, colocamos em causa primeiros-ministros, e nós estamos a verificar até inclusivamente na Europa esta situação de verificarmos que temos primeiros-ministros que têm atitudes impensadas, que temos presidentes nos Estados Unidos, por exemplo, que têm atitudes que para nós não são corretas, brasileiros que para nós, europeus, não estão sequer minimamente a portar-se minimamente bem, e isto tem tudo exatamente a ver com situações em que nós estamos a perceber que nem tudo aquilo que vem das instituições é fidedigno e que devemos de observar. Isto é um sinal de que, de facto, estamos a despertar mesmo. Também, ao mesmo tempo, o que vai acontecer, e com esta situação toda, nós, até inclusivamente, se vocês forem verificar, isto é importante perceber, é que vocês recordam-se de todas estas brincadeiras que estão a ser feitas com o papel higiênico, com as máscaras, com o desaparecimento de bens de primeira necessidade das prateleiras dos supermercados? Pois é, isto tudo tem a ver exatamente com o facto de que nós já estamos a perceber que há pessoas que vivem num plano muito mais básico e de necessidade de consumismo extremo. E isto quer dizer exatamente o quê? Que este é um dos sinais de que realmente a nossa consciência, com toda esta história de pandemias, de evoluções, de desevoluções, nós vamos realmente mudar o nosso paradigma um pouquinho mais e vamos perceber, por um lado, alguns de nós forçados por esta situação toda caótica que vai acontecer, exatamente. Sim, também outra situação que está a surgir é que, de facto, estamos a verificar que até a Europa não está muito unida nesta história toda. Isto alguém que me disse, efetivamente, no Instagram, a Mónica, e de facto a verdade é muito esta. Nós não estamos... Boa noite, Fernanda. E neste caso nós não estamos mesmo numa situação muito, muito correta. E de facto estamos a verificar que, afinal de contas, todo este conceito de moeda única de Europa, afinal de contas há uma coisa que não é assim tão viável, ok? Como também, por exemplo, não é muito viável a situação Estados Unidos, e estamos a falar de um país que tem 300 anos de história, portanto, mais de 300 anos de história, e as coisas não funcionam assim tão facilmente ou tão bem, ok? Portanto, acima de tudo, há que entender exatamente isto. Bom, isto numa primeira situação, e é o que nos vai realmente fazer repensar um pouquinho isto. Ou seja, essencialmente aquela necessidade básica que nós tínhamos de grande consumo, vamos tornar-nos um pouquinho mais metódicos, mais específicos. E sim, Daniela, há muito que se aprender porque as pessoas têm muito ainda o sentimento de egoísmo e de colocação. Agora, está-se a verificar, por exemplo, aqui em Portugal, e verificar-se também um pouquinho por todo o mundo, grandes movimentos de solidariedade. Isto é um sinónimo de um despertar de consciências. Agora, eu quero também aqui deixar isto bem claro. Há aqueles que ficávamos tão bem, sim, de facto. Mas nós não sabemos se ficamos bem sozinhos. Isto tudo também lá está, tem a ver com outras situações, ok? Mas eu quero salientar isto. Nesta pandemia há pessoas que vão despertar a consciência e isso também traz uma dor inerente. Okay? Porque quem vai despertar vai perceber que não se vai adaptar muito bem àqueles que não despertaram. E aqueles que não despertaram, garanto-vos absolutamente que vão ficar muito mais fechados. Isto vai realmente trazer um pouquinho... Apenas Península Ibérica tem um bocadinho que se lhe diga, Mónica. Talvez não. Aí seria um bocadinho pior para nós portugueses. Mas pronto. Mas a verdade é que, neste caso, isto vai originar uma dicotomia, vamos nos separar um pouquinho desta sociedade. E é isso que depois vai transmitir, exatamente, vai trazer para uma mudança do paradigma de sociedade, ok? Eu quando disse que, de facto, seriam as minhas... Silvina, são tempos de mudança para o amor ao próximo, sim, porque neste momento estamos a verificar uma coisa que é importante, fundamentalmente importante, é que nós estamos a perceber que a solidariedade e o coração começa a ser muito mais importante na resolução de tudo isto. E cada vez mais é isto que nós também temos que ter a sensação e a noção, ok? Bom, acima de tudo, isto é importante também entender. Vai haver uma separação, vai haver uma quebra. E são estas quebras que realmente vão levar a que consigamos evoluir num determinado sentido. Vale? Portanto, acima de tudo, há que entender que estas situações são situações que são duras só por si.
são difíceis só por si de gerir, mas que ao mesmo tempo estas quebras vão originar exatamente um movimento e um avançar e um progredir da raça humana para qualquer lado. Ok? Sim, Mónica, talvez dessem mesmo conta de nós, porque os espanhóis não são muito fáceis nesse sentido. Bom, mas acima de tudo, nem os portugueses também são com os espanhóis. Portanto, nem é por aí, ok? E sim, e de facto a Daniela tem razão, ok? Há pessoas que ainda estão num movimento mais egoísta. Mas isto é a tal situação que, reparem, todas estas brincadeiras que surgiram no Facebook, todas estas brincadeiras que surgiram nas redes sociais com a história do papel higiênico foi realmente um exagero, porque as pessoas entenderam e perceberam que todo este consumo exacerbado e exagerado não era um consumo realmente eficaz. E porquê? Porque uma das brincadeiras que se dizia, mas para que é que as pessoas precisam? Covid não dá aquele... Ok, pronto. Não vamos por aí. Digo eu. Bom, mas a verdade é que nós estamos a começar a perceber que tudo isto que tem a ver exatamente com um consumo exacerbado já vai ser desnecessário. Primeiro ponto, porque, primeiro que tudo, malta, primeiro que tudo, isto é muito, muito sincero, muito honesto. Vem aí um tempo de crise. E quem vir as notícias vai entender exatamente que tudo isto tem a ver exatamente com situações que advêm de dificuldades financeiras e só assim também muitas das vezes nós progredimos. E que, neste preciso momento, de tudo o que existe, eu já falei um pouquinho em mercados, o mercado urso, o mercado touro, já expliquei um pouquinho o que é que eu quero dizer com isto, e que agora vem o mercado urso, que é um mercado realmente que vai até favorecer alguns lobbies financeiros para quem tem realmente dinheiro. Eu já expliquei um pouquinho isto, mas também ao mesmo tempo esta história do mercado urso vai originar um mercado touro, eventualmente. Mesmo que nós tenhamos agora uma dificuldade financeira que vai acontecer. E de facto estas coisas há que entender que vão surgir. Mas aqui, acima de tudo, se nós aprendemos alguma coisa, estamos a aprender alguma coisa, é que está a começar a surgir uma situação importantíssima que é a solidariedade. Eu volto a dizer isto. Está a surgir solidariedade. Nós estamos, neste preciso momento, a verificar que, em termos de solidariedade, as empresas, as pessoas estão a começar a unir-se. Isto também, ao mesmo tempo, está a surgir um empreendedorismo. E um empreendedorismo mais vocacionado de pessoa a pessoa. Se vocês forem reparar, as soluções que estão a surgir neste momento em termos de internet, em termos até inclusive de empresas, são de situações muito, muito específicas que têm a ver exatamente com uma entreajuda e com um comércio mais direto, mais eficaz. Outra coisa, depois desta crise toda que aí vem, acima de tudo, concentrem-se em ajudar aqueles que neste preciso momento mais precisam. Acima de tudo, os produtores nacionais, para que também a nossa economia saia saudável, porque Portugal está a ser exemplar nisto. Brasil também pode acontecer que possa ser um pouquinho mais exemplar. Vamos esperar que sim, não é, Daniela? E Barba, não sei se estás a ver, mas também espero que o Brasil seja um pouquinho mais essencial. Bom, mas também acima de tudo isto quer dizer o quê? É que nós vamos começar realmente a mudar de paradigma. Primeiro que tudo, obrigados, mas acima de tudo também vamos perceber que, essencialmente, o que está de base, o que é realmente mais importante é aquilo que nós necessitamos para sobreviver, e a felicidade essa não advém do meu Mercedes parado à porta ou do meu... do meu Mercedes... Pois, já alguém me disse que eu tenho dois, mas pronto, ok. Sim, verdade. Mas a verdade isto não quer dizer nada, quer dizer efetivamente que não tem a dever, não vem realmente dessa felicidade. Vale? Acima de tudo, isto é importante. Vamos ter que, talvez, realmente fazer alguma situação mais específica. É um período, como a Mónica diz muito bem, de humanização. Se calhar, provavelmente, vamos ter que back to basics, porque neste preciso momento estamos a verificar que muito provavelmente a nossa indústria vai sofrer, mas acima de tudo também o que vai sofrer, vou-vos dizer, vai ser a agricultura. E talvez aqui vamos verificar que talvez esteja aqui a existir também uma ligeira separação
também do próprio ruralismo, se calhar está na altura de nós percebermos que o nosso rural é muito importante também para trazermos, para, se calhar provavelmente, ainda ontem a Bárbara falava comigo, e para a horta, para aquelas coisinhas que nós podemos às vezes plantar numa hortinha ou em casa, que a Bárbara também o faz, exatamente assim também, não é, Bárbara? A Daniela diz-me muito bem que a Ana Paula já vou, sim, de facto, está a haver muito mais solidariedade. Isto é uma lição de vida, sim. A Daniela diz-me muito bem que a Mónica disse realmente que é um período de humanização. A Daniela diz-me que, apesar do ego ainda presente, muitos estão aprendendo com ajudar o próximo. É exatamente isso, Daniela, porque, e tu sabes perfeitamente que até inclusive as nossas lives, todas elas estão vocacionadas para dar muito mais, para dar e para realmente também obtermos muito mais informação para que as coisas evoluam num outro sentido diferente. E aqui partilhar conteúdos é uma coisa que de facto tu tens toda a razão, temos que os partilhar para que também todos nós possamos evoluir, porque conhecimento é poder. E isto é fundamental. Mas isto é um dos paradigmas que realmente vai mesmo mudar. Eu estou em crer que vai mudar e espero que sim, para que nós sejamos muito mais colaboradores entre nós e que esta sociedade vá evoluir. Dentro, claro, obviamente, de toda uma situação que estamos a perceber que de crise política, de crise também de identidade que vai surgir e também de uma crise enorme financeira. Ok? Isto quer dizer exatamente coisas que são importantes. Os brasileiros precisam de manter Daniela, sem dúvida, ok? Porque cada vez mais os vossos governantes... Bom, os vossos governantes vão... As coisas vão mudar, eventualmente. Também pode acontecer que seja realmente uma... Como é que eu ia dizer? Pode ser também um despertar nesse sentido e que alguém surja que vos ajude. Muito eficientes. Não estou, porque eu não sou detentor de toda a informação política e, portanto, como não sou político, não vou falar efetivamente muito sobre isso, mas a verdade é que, pelas notícias que vão chegando, existe muita preocupação. Bom, isto é numa primeira situação, portanto, também. Por outro lado, vocês vão perceber que o nosso ego e a nossa... Eu quero dizer desta forma, mas o nosso ego e a nossa mente, essa, vai começar realmente a não ser tão necessária. Porque, reparem, em momentos de crise, nós vamos perceber que temos que voltar ao básico. E, fundamentalmente, o nosso ego e a nossa mente estamos sempre a avisar para o perigo. Estamos sempre a colocar... Eu falo por mim, por exemplo. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu todos os dias procuro andar porque por uma condição física que às vezes me acontece, nem sempre consigo correr. Eu não sou uma pessoa que, para já, gosto muito de correr. Não gosto. Eu prefiro ir para o ginásio porque eu acho que prefiro ganhar resistência e força em vez de estar realmente a ganhar... Olá, Fernanda, boa noite. E realmente prefiro ganhar força e a massa muscular, porque a própria massa muscular irá definir-me exatamente sem precisar de grandes coisas. Agora, o que acontece é que, devido ao facto de nós estarmos em confinamento, de vez em quando o meu português se foge, né? Mas, como nós estamos em confinamento, uma das coisas que eu procuro fazer se não é fora de horas, procuro andar um pouco mais ou correr. Por norma, o mínimo que eu faço são 6 a 8 km. Mínimo. Mas depende um pouquinho. Se eu consigo correr, vou correndo. Mas muitas das vezes o que acontece comigo e é de facto numa condição que de facto às vezes não me permite correr, porque cada vez que eu corro, dói-me. E a Susana está aqui, dói-lhe o ombro, a mim dói-me os pés. Posso dizer. Porquê? Porque, infelizmente, por condição, eu tenho 2 esporões debaixo dos calcanhares, esporões calcâneos, e eles são muito difíceis às vezes de sair. A idade é uma coisa tramada. Pronto, fica aqui contado. Mas, a verdade é muito esta, ok? Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando vou para correr, uma das coisas que eu me recordo, mas, olá, Soninha, bem-vinda, o que eu me recordo realmente é que muitas das vezes vou correr preocupado. Porque a mente não se desliga. Eu preocupo-me com o que vai acontecer, os acontecimentos futuros. Repara, não é agora, porque agora eu estou em confinamento, estou em casa, até estou a fazer o meu exercício, estou a tomar conta de mim, da minha mente, dos meus livros, tudo aquilo que eu tenho que realmente
procurar ter cuidado. Agora repara, no meio desta situação, é que eu vou preocupado com o futuro, vou preocupado com as condições, vou preocupado com os pagamentos que ainda não aconteceram, vou preocupado com tudo, com os meus filhos, com aquilo que eles estão a passar, com aquilo que eles, com a escola, porque agora vai começar a escola de uma outra determinada forma. E o que é que eu estou a fazer? Estou realmente a colocar a minha mente em vez do meu coração. Eu não vivo o momento presente às vezes. Certo? Então o que é que eu procuro fazer? Nesses períodos em que eu vou realmente correr e andar, que é pelo menos 1 hora, hora e meia, mínimo, hora, em que, de facto, procuro colocar os fones, ouvir música e centrar-me no momento, respirar. Para que as coisas... para que consiga desligar um pouco o mental. E reparem, isto é fundamental nós entendermos que se não nos ligarmos exatamente ao coração, aos sentimentos, e isto é um paradigma que vai ter que acontecer. O que vai acontecer é que muitas pessoas, se isto não surgir, se as pessoas não fizerem isto, o que vai acontecer é que vai existir exatamente muita depressão. E isso assusta-me profundamente, tendo em consideração que se as pessoas não cuidam, e aqui fica uma mensagem, isto vai ter que mudar, vai mudar exatamente por isto. Porque se as pessoas não cuidam do mental, e reparem, por muito difícil que possa eventualmente ser, mas temos que cuidar do nosso coração e deixar o mental, deixarmos de nos preocuparmos se amanhã existe emprego, se amanhã não existe emprego, se amanhã existe seja lá o que for. A verdade é muito esta. As empresas e nós temos que cuidar do nosso melhor, daquilo que é realmente também a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito. E essencialmente as pessoas vão se defender. Olá Sandrinha, bem-vinda. E de facto as pessoas vão se defender o melhor possível. O que isto quer dizer é que cada vez mais nós temos que entender que a nossa mente tem que ser cuidada através do coração. E muito importante, já vos falei aqui em muitos vídeos, em muitos diretos, é muito importante entendermos que o nosso coração tem muito mais energia, emite muito mais frequência, emite muito mais energia do que o nosso cérebro. Cerca de, pelo menos, a nível de energia, cerca de pelo menos 25 a 35 vezes mais energia do que emite o nosso cérebro. Frequência, então esqueçam, é 75. É enorme e o nosso coração, o nosso chakra do coração é muito mais poderoso do que é realmente a nossa mente. Então, acima de tudo, há que nos ligarmos ao sentimento, ligarmos à família, ligarmos àqueles que estão do nosso lado e que realmente são muito mais importantes. E cada vez mais percebermos que dentro de nós está a solução. E não é dentro da nossa mente, dentro dos nossos medos, dentro daquilo que vai acontecer ou vai deixar de acontecer. E isto é um paradigma que realmente vai mudar também. Porque nós vamos ter que perceber, vamos ter que nos virar cada vez mais para dentro de nós. Ana Paula, é uma loucura total que vai acontecer. E, inclusive, eu posso-vos dizer, já explico um pouquinho também aquilo que pode acontecer. Se ainda pensa com tanta preocupação, não está a utilizar a sua energia para um bem maior e não está a confiar no lado positivo disto que está a acontecer. Grande e enorme questão que me fez, Silvina. Não. O que acontece é muito isto. Como todos os outros, sou um ser humano. Como todos os outros, a minha mente também funciona. Só que o que acontece é que... Mas essa pergunta está fantástica. O que a Silvina está a perguntar no Facebook é, essencialmente, neste precisamente, se eu estou a preocupar e que não estou preocupado com um bem maior e que, no meio disto tudo, vai acontecer e que eu vou ter que confiar no lado positivo. Todos nós, quando acordamos, e isto explicando um pouquinho, a nossa mente toma conta. E isto que eu estou também a explicar é mesmo o máximo possível, Silvina, é que a nossa mente frequentemente acorda-nos exatamente com todo o receio. O que acontece é que nós conseguimos controlar. E quem disser que não deixa que a mente muitas das vezes lhe faça questões deste género, então não está a ser verdadeiro. E cada vez mais nós temos que ser verdadeiros. E perceber que todos nós acordamos com medo. Eu acordo com medo às vezes. E muito medo. E de facto aqui realmente... O que acontece é que, como eu tenho as ferramentas para realmente dar a volta, o que eu faço é, vou para fora, faço a minha meditação, leio os meus livros e deixo de ter tanto medo.
Portanto, é que uma das coisas que eu digo essencialmente é já neste preciso momento não me importa nada que não tenha a ver exatamente com a própria humanidade. E vos garanto que é um pouquinho assim. Agora, não é fácil gerir. Não é nada fácil gerir. Mas todos nós conseguimos, meditando, ligando-nos à terra, fazendo até inclusivamente exercícios de respiração. Porquê? Porque isto vai acontecer uma situação mesmo a nível mental. A nossa intuição está ligada ao coração. Susana, a nossa intuição está ligada ao nosso eu superior. Agora, o nosso coração pode realmente fornecer-te a energia para atingires. É muito eficiente. É muito eficiente. Mas o coração está ligado exatamente a uma comunicação direta com o teu eu superior. É muito importante. E é fundamental entender isto. Ok? Bom, o nosso estado será prolongado até dia 1 de maio. Isso eu não sei, Mónica. Eu acho que sim. Tudo indica que sim, não é? Mas vamos ver o que é que isto vai acontecer. Também há quem já diga que, de facto, provavelmente vamos ter que estender um pouquinho mais. Bom, acima de tudo, será o que seja necessário para que nós, a nível de país, a nível de humanidade, consigamos sair mais fortes. Até porque, inclusivamente, uma das coisas que se verifica mesmo da própria China é que a China não está a divulgar muito bem os números, por exemplo. Ok? A Fernanda estava a dizer que um sinal de grandes mudanças são coisas bem difíceis, exatamente, e fez com que as pessoas parem para refletir muita coisa. Isto é importante. Agora, fundamentalmente, estas são as mudanças que efetivamente estão a surgir. Ok? Há que perceber que nós, neste preciso momento, estamos a passar uma dificuldade, mas dificuldade, quando nós estamos com maior dificuldade, é quando nós também crescemos. Isto faz lembrar muitas histórias e faz lembrar exatamente algumas de quem tiver a ter curiosidade de ver histórias como, por exemplo, do Idris Elba, que de facto passou muito. Pessoas como, por exemplo, o Sylvester Stallone, que nós olhamos para aquele homem e pensamos, ok, mais um musculado, etc. Mas que passou dificuldades ao ponto de ter que vender o seu próprio cão para poder comer e para poder também vender a sua própria ideia de filme. E a verdade, mais tarde comprou. Pronto, para quem não sabe, mais tarde comprou. De volta. Mas a verdade é que nós, quando estamos em situações mais difíceis, é que começamos a perceber que a nossa humanidade está realmente muito mais importante. Ok? Ou seja, cada vez mais nós vamos perceber que os nossos familiares até interessam. Vamos perceber que se calhar aqueles que nós durante muito tempo não ligámos, se calhar provavelmente vamos ter que ligar e dizer, mas estás bem, porque até nos lembramos deles. Ok? Chá. No meio disto tudo, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que realmente são situações que vão realmente mudar. Agora, vale o que vale, porque de facto cada vez mais nós temos que entender que nós temos que nos separar do nosso ego, temos que deixar o nosso ego para trás. Vamos ter que ser mais essenciais, vamos ter que perceber que toda esta crise económica nos vai permitir e nos vai obrigar realmente a entender que nós vamos ter que mudar muita coisa, ok? E acordar com medo é o que tu sentes todos os dias, exatamente, Ana Paula. Mas, repara, eu não preciso que me digam tanta verdade, Ana Paula. Ok? O que eu preciso efetivamente é que, acima de tudo, eu veja a verdade também e me informe. E ao mesmo tempo também consiga desligar e ligar-me ao meu coração. Isso é que é fundamental. Silvina, vai demorar, sim. A Terra... Repara, isto é muito importante. A história de vida do... Estás a falar de quem, Daniela? Do Idris Elba? Foste tu que me falaste sobre o Idris Elba. E eu tive que ir ver. Bom, mas Silvina vai demorar, mas a nossa Terra, na realidade, ela tem uma situação muito engraçada. A nossa Terra vai sempre regenerar-se. Nós é que podemos deixar desaparecer, nós é que podemos até desaparecer enquanto espécie, porque a Terra é essa. Tudo o que nós fazemos são com coisas que já existem dentro da Terra. Nós misturamos os componentes, mas a Terra também mais tarde ou mais cedo resolve isso. Agora, a verdade é muito esta. É que nós temos que perceber que o nosso sentido de identidade, aquilo que nós somos, vai cada vez mais mudar. Ok? Nós vamos nos ligar, e pegando um pouquinho daquilo que tu estavas a dizer, Silvina, vamos ter que nos ligar muito mais ao nosso planeta. Vamos perceber que já não somos só isolados neste planeta, que somos também seres universais. Reparem, aquilo que nós cometemos em termos de humanidade, neste preciso momento, já estamos a perceber que os animais esses vão começando a tomar conta outra vez de tudo. E então, se calhar, aqui uma das coisas que nós temos que entender é que nós não somos
únicos neste planeta. E que um pequenino ser invisível, que é um vírus, consegue parar aquele animal que se pensava tão superior a todos os outros e consegue parar-nos tão drasticamente. Ao ponto de nós pensarmos que conseguimos ter, ao ponto de nós estarmos em pânico e ao ponto de nós estarmos com dificuldades neste preciso momento. Isto é muito importante também entender que, cada vez mais, as coisas não são tão lineares quanto efetivamente nós pensamos. Ok? Ainda no outro dia estava a falar com um senhor que cruzei-me com ele e esse senhor estava a falar exatamente sobre uma situação que ele em depressão. As depressões começam a ser perigosas e cada vez mais convém nós ligarmos à nossa humanidade e à natureza. Porque se nós, por acaso, começamos porque estamos isolados numa situação de depressão e a solução para isso é falarmos mais uns com os outros, sim, acima de tudo, procurarmos ligarmos mais aos seres humanos, ligarmos mais também aos nossos animais, irmos mais, posteriormente, assim que pudermos, contactar muito mais com a natureza, muito mais com a Terra. Para quê? Para que ao mesmo tempo também nós consigamos entender que nós somos seres que nos ligamos efetivamente uns aos outros. Ou seja, cada vez mais há que entender que todas estas mudanças, tudo isto que está a acontecer, vai obrigar-nos a mudar de paradigma, vai obrigar-nos a mudar a nossa mentalidade. Como? Só tu é que poderás dizer, só tu que estás desse lado aqui terás a solução. E porquê que terás a solução? Porque só tu é que saberás como vais lidar com tudo aquilo que está a acontecer. Com desempregos, com layoffs, com falta de dinheiro, falta de situações, falta de sei lá do quê. Mais, até inclusivamente, pessoas mais nervosas, pessoas mais zangadas, porque muitas vezes não sabiam viver em conjunto, não sabiam viver em família. Neste preciso momento é gritante e é preocupante que a violência doméstica está a evoluir. Está neste preciso momento nos 50%. Desenganem-se de pensar que são só homens contra mulheres, porque as mulheres também estão contra os homens e a violência é física, é psicológica e cada vez mais há que entender que nós não somos géneros, somos seres humanos que vivemos em conjunto e muitas das vezes não sabemos viver connosco mesmos para não sabermos muitas das vezes viver com os outros. E o que está a acontecer neste preciso momento é que a maioria de nós que estamos a surgir com situações mais complexas, mais dificuldades, mais relacionamentos difíceis, têm tudo a ver exatamente com a forma como nós vivemos connosco. Agora, temos é que aproveitar algumas coisas como ler mais, meditar mais, procurar fazer mais exercício físico para que as coisas também corram de uma forma bem melhor. Porquê? Porque, malta, quem não cuidar do templo interior, quem não cuidar do coração, quem não cuidar minimamente do seu físico, garantidamente o que está a fazer é deitar uma oportunidade de crescer e de fazer com que estejam prontos e saudáveis para que consigamos dar a volta a toda esta situação. Porque ela vem dura, mas a verdade é que se nós não cuidamos da nossa cabeça, não cuidamos da nossa mente, quando nos for pedido para nós darmos o nosso contributo para a sociedade, não vamos estar prontos. Nem mental, nem fisicamente. A Terra fica... A Ana Paula diz que a Terra fica neste momento e nós somos um grão de areia que podemos desaparecer. Sim, aqui em Portugal, Daniela diz que foram 50% de violência doméstica. 30% é um número muito, muito positivo, porque a verdade é muito esta. A maior parte das pessoas não sabem viver em conjunto. Ok? Mas sim, Ana Paula, nós temos que entender que um pequeno vírus, algo que nós não vemos, mas cada vez mais nós temos que perceber o minúsculo é essencialmente macro. Cada vez mais nós temos que entender que a nossa dimensão, aquilo que nós vemos em termos de dimensão, por exemplo, para nós pode não ser, mas aquilo que é micro pode ser universal, porque isto em física quântica cada vez mais o macro não tem tanta importância, porque o que tem importância sim é o vazio à volta, porque em termos de matéria nós somos de 100%, somos 0,99%, somos 0,001%. Portanto, não vai, em termos de matéria, ok? O resto é vazio. Isto é cada vez mais, sim, Maria José, lamentavelmente, sim, vai existir mais violência doméstica.
já que Portugal é um país também a nível de calamidade, a nível de divórcios, tem um dos países que tem mais divórcios na Europa, se não falha a memória, é o segundo ou é o terceiro. Acho que é o terceiro, com maiores divórcios na Europa, o que é grave. O que é grave para um país com 10 milhões de habitantes. 11, vá. E a verdade é muito esta. Bom, mas acima de tudo, há que entender que as coisas vão evoluir e vão desevoluir num sentido diferente. Cada vez mais há que entender que isto é um despertar, é um acordar para muitas pessoas. Para outras não vai ser, mas aí é que vai acontecer. É esta dicotomia que vai realmente permitir que também, ao mesmo tempo, nós, enquanto humanidade, até consigamos continuar a existir ou coexistir no planeta. Agora, cada vez mais há que ter atenção ao que comemos, ao que vestimos, ao que inclusivamente utilizamos, para que seja também o mais sustentável possível, para que também continuemos a perceber que não estamos para cá ou neste planeta para destruir tudo. E vocês reparem que o nosso planeta está a fazer aquilo que é uma seleção natural. E, infelizmente, são aqueles que cuidaram de nós que estão neste precisamente a ser destruídos. Reparem nas coisas como estão a acontecer. São aqueles que tomaram conta de nós, são os nossos avós, são os nossos pais que estão neste precisamente na linha da frente nesta situação. Porquê? Porque a humanidade, e neste caso a natureza, faz uma seleção. Sempre fez. Continua a fazer. Não faz distinção nenhuma entre uma selva e entre aquilo que acontece agora. Portanto, acima de tudo, há que entender. Vais ligar o medo com o medo faz crescer um bolo. Sim, o medo é da forma como nós evoluímos a nível espiritual. Susana, cada vez mais é um pouquinho isso, sim. O medo vai crescendo no bolo, vai alimentando um bolo maior e, de facto, muitas das vezes não tem necessidade de ser. Portanto, vamos nos ligar ao coração, vamos fazer uma vida muito mais eficiente, muito mais despertar. Vamos utilizar este despertar, esta possibilidade de despertar. Por favor, vamos fazer uma coisa. Quem estiver a despertar e quem está realmente... Atenção, o despertar não é uma coisa que agora de um momento para o outro... Deu assim, ok, estou desperto, agora eu sou muito bom. Não acontece nada disto. O que vai acontecendo é que nós vamos nos apercebendo de diferenças na sociedade. Vamos nos apercebendo que os nossos líderes se calhar não dizem coisas tão boas. Vamos perceber que se calhar provavelmente a nível do nosso emprego as coisas não são assim tão fáceis. E cada vez mais, provavelmente vamos perceber que se calhar quem trabalha connosco tem uma forma de estar que nós não nos identificamos. Se calhar vamos perceber que muitas das pessoas que vivem ao nosso lado têm uma forma de viver diferente da nossa. Não é pior, ok? Mas acima de tudo é perceber um pouquinho isto. Vale? No meio desta história toda, esta live já vai bastante longa. Eu prometi que seria a mim mesmo que seria uma live de 40 minutos. Neste precisamente já vamos com 38 minutos. Eu espero que realmente a live tenha sido útil. Malta, não se esqueçam de comentar, mesmo independentemente quem verificar. Sim, Dolores, cada vez mais as adversidades são impulsionadoras. E quantas vezes nós temos a dificuldade de dar o salto porque mantemos naquela zona de conforto, sim. Mas agora não há zona de conforto. O que é mais interessante no meio disto tudo, se é que é possível dizer interessante, mas pronto, vale o que vale, é que neste momento não há zona de conforto, não há possibilidade de termos zona de conforto, porque garantidamente esta dificuldade, toda esta situação que nós estamos a ser alertados para, também ao mesmo tempo vai seguir de uma situação muito calamitosa a nível da economia. E são sempre as mesmas camadas que vão essencialmente pagar a fatura. Essencialmente a camada média. Da sociedade, aqueles que de facto eram a classe média e que garantidamente esses são sempre, já há muitos séculos atrás era a burguesia, não era a nobreza, não era o clero. O povo esse estava sempre tramado, passa a expressão, mas a verdade é que era a burguesia que pagava as faturas. E agora vai continuar a ser a classe média para deixar de existir. Não vamos esperar que não, mas que vai pagar as faturas. O povo esse vai continuar sempre a sofrer. E